Olá, Pai do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui. Eu estava me preparando. Tá bom. Estava me preparando para falar sobre a crise de identidade de Jacó. Mas antes de falar sobre os vários pontos da toxicidade da família de Jó, da postura do pai, da questão da figura masculina na formação da identidade, da figura materna na formação da identidade, essas questões que eu acho interessante a gente pontuar, mas como ficou, é muita coisa e eu vou organizar direitinho cada ponto, eu só gostaria de falar outro assunto totalmente diferente que não é identidade, mas falar sobre os planos de Deus e quando você não executa os planos de Deus em virtude de bloqueios emocionais. É mais ou menos isso que eu quero. Eu não dei um título não, mas mais ou menos isso que eu quero falar nessa manhã. Eu estava em terapia essa semana e eu estava manejando uma situação de medo, onde a irmã tinha medo, né? Tem aí a fobia de se posicionar, a fobia de microfone, enfim, tem gente que se treme, tem gente que esquece, tem gente que passa mal. E no caso dessa irmã, era uma irmã que ela passava mal. Às vezes que ela tinha oportunidade, ela se tremia inteira e passava mal. Com certeza aí, além de um temperamento introspectivo que é muito normal, não é nenhum pecado ser introspectivo, mas assim, ela queria, né? Quando a pessoa ela é introspectiva e ela é feliz assim, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando a pessoa ela é introspectiva e isso incomoda, aí passa a ser um problema. E a gente estava trabalhando isso na terapia, né? E ela me mandava áudios, e a gente ia ensaiando. Quem me conhece aí sabe que eu faço bastante isso. Eu falo, vamos ensaiar, né? Vamos aprender a dizer não, vamos ensaiar, né? Vamos aprender a colocar limites, vamos ensaiar. Então a gente veio nesse contexto, né? De ensaios, e a gente ia ajustando o que você viu no vídeo que você não gostou, o que você falou que você não achou bacana, o que a gente pode trocar, e sempre com muito incentivo positivo, enfim. E aí ela conseguiu, né, na semana passada, ter uma oportunidade, falar um versículo, explicar um pouco sobre ele, até falou bastante ela. E assim, foi muito bom ver a evolução e o quadro dela, ver ela ultrapassar esse bloqueio, esse medo. Só que no momento em que a gente está tratando o irmão por alguma causa, a primeira coisa que a gente precisa desenvolver nele é a confiança, é o amor, né? Se ele não confiar no processo, a gente não consegue. Porque, entenda, a pessoa ela tem o medo. Se a pessoa tem o medo de voar, mas a gente, quem olha ela por fora, o líder, né, o pastor, enfim, aqueles que são responsáveis por conduzir essa casa, ele olha o membro e ele olha a asa. Ele olha o membro e ele fala, caramba, esse membro tem condições de voar, né? Mas que por algum tipo de bloqueio, essa percepção dessa habilidade fica inacessível. É como se é como se um pássaro com asa estivesse na beira de um penhasco e tivesse medo de pular porque desconhece a existência das suas asas, ou seja, da sua capacidade. E assim, o serviço do terapeuta, na maioria das vezes, nesses casos de bloqueio, é ficar incentivando o passarinho a pular do penhasco. Então, assim, vamos ensaiar o voo, abre a asa, tá vendo? Ó, você tem asas. Olha, sente o vento sobre as asas. Olha as suas penas. É muito parecido, abre as suas penas, olha, sinta. E aí existe um momento em que o irmão ele precisa confiar cegamente e experimentar o medo, para que ele possa criar outras experiências
em cima daquelas experiências que criaram o medo, né? Então, as experiências de voo a longo prazo vão diminuindo gradativamente o bloqueio das experiências que foram produzidas com medo, ou porque aquele pássaro caiu, ou que por algum momento ele foi voar, e enfim, né? Existem circunstâncias circunstâncias reais que fazem com que a gente crie bloqueios. E até então, enquanto a pessoa não criar novas experiências que substituam as experiências que criaram o bloqueio permanece ali. E eu estava falando sobre, e eu fiquei muito feliz, né? E sobre essa questão da irmã ter conseguido, né, vencer esse desafio. E ela falou uma frase que me chamou muita atenção. Ela disse assim: ainda bem, deu tudo certo. Ela falou: deu tudo certo, que bom, minha linda, isso é mérito seu, porque a gente sabe que o mérito é de quem tem a asa e não de quem mostrou que a pessoa tinha a asa. E aí eu falei: isso é mérito seu. Ela falou assim: ainda bem que eu acreditei em você. Então, assim, a única coisa que motivou aquela pessoa a ter coragem de vencer aquele medo antes da experiência real, que é o ter dado certo, foi a confiança. E aí eu queria falar um pouquinho da fé e do papel da fé na vida do crente. Às vezes, é uma experiência pessoal. Vou falar só um texto bíblico aqui para a gente não ficar tão defasado. Jacó era um homem de uma identidade estigmatizada pela família por N questões. Depois eu vou falar uma live explicando mais sobre isso. Mas ele era um homem estigmatizado, era um homem intitulado, era um homem taxado, né? Mas sua mãe conhecia quem ele era. E aqui no capítulo 26... a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 26, a mãe de Jacó e Esaú percebe que existe uma guerra dentro dela, porque são dois filhos bivitelinos que brigam entre si porque estão no mesmo espaço. Imagina, uma criança já é complicada, imagina duas, com duas placentas diferentes. Então é como se um puxasse para um lado, o outro puxasse para o outro, e com a cabeça entrasse na costela. Quem é grávida, que já engravidou, sabe do que eu estou falando, né? Então ela sentia como se fosse duas forças realmente brigando dentro dela, que eram os dois bebês. E ela pergunta para Deus: parece que eu tenho uma guerra dentro de mim, Senhor, o que está acontecendo? Na época não tinha ultrassom, ela não sabia o que estava acontecendo. E aí Deus confirma para ela: olha, existem duas nações nascendo dentro de você, se desenvolvendo dentro de você, sendo criadas dentro de você. E Deus revela para ela: o menor governará sobre o maior. Então, nesse momento, Deus revela para Rebeca que o filho caçula governará sobre o filho mais velho. Então, por mais que a sociedade estigmatizasse Jó, por mais que a sociedade julgasse Jó por causa da forma que ele nasceu, a mãe de Jacó, a mãe de Jacó sabia quem era Jacó. E a gente que é mãe, a gente tem essa capacidade, né, de saber quem é os nossos filhos. Às vezes explode algumas bombas dentro de casa em relação aos filhos, ou uma boa notícia em relação aos filhos. O pai fica entusiasmado, fica alegre, fica surpreso, ou fica acabado, fica desesperado, triste, desnorteado. Você percebe que a mãe, ela age como se ela sempre soubesse. E, de fato, a mãe sabe. Impressionante, né? O pai pode até enganar, o filho pode até enganar o pai, mas ele não engana a mãe. Que coisa, né? É uma dádiva que Deus coloca na maternidade. Então, assim, ali também não foi diferente. Deus tinha falado para Rebeca quem ia ser Jacó e quem ia ser Esaú e quem ia governar sobre a vida de quem. Qual era o povo que governaria acima do outro povo. Mas Jacó era um homem muito era um jovem muito estigmatizado. E, em determinado momento, quando Isaac já está muito velho,
ele precisa deixar a bênção para o seu filho, e era usual que ele deixasse o filho, a bênção para o filho mais velho. E assim, e é feito, e aí Rebeca, ela entra na parada, porque a Bíblia diz que Rebeca, ela sente mais apreço pelo filho mais jovem, enquanto o pai sente mais apreço pelo filho mais velho. Existe uma razão para isso, eu vou fazer uma live sobre isso. Mas assim, sobre todos esses caráteres da identidade de Jacó, né? Mas olha que interessante no capítulo 27. No capítulo 27, olha que interessante. Capítulo 27, versículo 12 e 13. Portanto, porventura me apalpará o meu pai e serei os seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente me obedece e vai e traze-nos. Então, assim, o que ele está dizendo? Não, mãe, eu não vou fazer isso que a senhora está falando, não vou me fazer passar por Esaú, porque eles já me chamam de enganador, eles já me colocaram um nome que significa que eu sou enganador. Se eu fizer aquilo que de fato estão falando que eu sempre faço, que nunca fiz, se eu já não fiz, já me acusam, imagina se eu fizer. E a Rebeca, orientada por Deus, porque ela já sabia quem governaria sobre quem, ela pede para que Esaú, pede para que Jacó se passe por Esaú para que seu pai, na velhice, o abençoe como primogênito. E aí eu queria falar aqui em relação da fé. Qual é o papel da fé nesse contexto? Jacó, ele era um homem que era tido como enganador. E eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente é estigmatizado, a gente tem a tendência de provar o contrário dessa estigmatização. Minha mãe é uma bênção, gosto muito dela, mas ela é uma mãe que me disse que eu era inútil, e isso marcou parte da minha formação, né? E eu passei boa parte da minha vida tentando provar aos outros que eu não era inútil. Então, como Jacó era um homem taxado como enganador, provavelmente ele passou parte da sua vida tentando provar aos outros que ele era honesto, que ele era correto, que ele era justo, né? E isso é um problema dos bloqueios emocionais. Os bloqueios emocionais, eles fazem com que a gente tente ficar provando para o outro o tempo todo aquela situação daquilo que me fere, né? Revivendo a ferida, alimentando o bloqueio. E aí a sua mãe, né, fala assim, já que estão te chamando, né, de enganador, então vai ser essa a estratégia. Eu acho que é muito interessante quando Deus, se você tem medo, Deus vai te confrontar com o teu medo. Se você tem bloqueio, Deus vai te confrontar com o teu bloqueio. Se você tem uma ferida, Deus vai te confrontar com aquela ferida. É muito engraçado que, assim, nos perfis psicológicos, as pessoas ficam revivendo aquele trauma até que ela resolva o trauma. Eu acho muito interessante esse cuidado de Deus para conosco, né? A gente não consegue crescer sem resolver os nossos problemas internos, os nossos problemas interiores. Então é como se a gente ficasse vivendo até a gente um dia falar, caramba, existe alguma coisa errada. Aí você olha para aquela ferida, olha para aquele trauma e busca encará-lo e tratá-lo. E não foi diferente, é como se fosse isso. Ó, não ficam dizendo que você é enganador? Então vai ser assim que você vai ganhar a sua primogenitura. E ele diz, mas mãe, eu não vou fazer isso. Eu estou bloqueado naquele ciclo de tentar provar para todo mundo que eu não sou esse enganador, que eu não sou essa pessoa. E se eu vivi uma vida inteira de honestidade, de verdade, de justiça, mas se agora eu enganar, se me fazer passar pelo meu irmão, aí que ele vai dizer que eu sou, ele já me chama de enganador agora, que ele vai dizer mesmo que eu sou enganador. E a mãe, ela vem num papel muito importante, dizendo assim, olha, eu não estou fazendo isso
porque isso brotou da minha cabeça. Eu estou fazendo isso porque eu tive uma revelação de Deus. E a revelação de Deus sobre a sua vida e a vida do seu irmão é que você vai governar sobre o seu irmão. E eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes, Deus, ele olha uma situação e fala assim, olha, você pode fazer isso. E aí você, movido pelos seus bloqueios, você responde para Deus, eu não posso. Aí Deus, mas você consegue. Você, movida pelos seus bloqueios, pensa, eu não consigo. E existe um determinado momento, assim como na terapia, assim como na vida com Deus, assim como aconteceu com Jacó, você só precisa acreditar no processo. Você só precisa, Deus está dizendo que eu posso, então eu posso. Deus está dizendo que eu devo ir, então eu vou. Existe um momento na vida daqueles que são escolhidos por Deus, como aconteceu com Jacó, que a gente precisa, mesmo contra tudo o que a gente pensa, porque na verdade a gente não está sendo governado pela realidade. A gente está sendo governado pelos nossos bloqueios. Quando Deus pede para que você faça um negócio, você sente muita resistência em fazer, pode contar que você não está sendo governado pela realidade, você está sendo governado pelos seus bloqueios emocionais. Então, quando Deus fala assim, vai, você pode, e você diz, eu não posso, se Deus diz que você pode, gente, é porque Ele tem noção da realidade. Quem está sendo enganado pelos bloqueios é você que diz que não pode. Então, assim, a mãe de Jacó, orientada por Deus, sabia quem era o filho dela. Sabia que ele ia ser um bom líder. Sabia que ele era um homem inteligente, sabia que ele era um homem obediente, sabia que ele era um homem que tinha o valor do serviço. Então, assim, ela sabia que ele seria um bom líder para Israel. É o que seria o próprio Israel. Mas ele mesmo não via nele as suas potencialidades porque estava bloqueado pelos estigmas. E nesse momento em que o seu olho só vê aquilo que você quer ver pelos óculos escuros de um bloqueio emocional, e alguém de fora, que está de fora, vê a sua capacidade e diz, vai que você vai conseguir, você precisa confiar. Ferenczi, junto com Freud, diz que existem resistências que só a transferência resolve. Só existem resistências que só a transferência resolve. Você precisa transferir essa decisão para alguém, para Deus, para Cristo, para os planos que Deus tem para a sua vida. E nesse momento em que você transfere essa decisão para Deus, Senhor, se der certo é para a tua glória, se der errado é para a sua glória, porque eu estou fazendo, porque o Senhor está mandando eu fazer e eu preciso ser obediente, você consegue ter forças, esquemas psíquicos para vencer o medo, para vencer o bloqueio. E aí quando você chega do outro lado e que você experimenta, você fala, caramba, como foi bom. Como foi bom ter tido aquela oportunidade, como foi bom ter cantado, como foi bom ter investido naquele negócio, como foi bom ter lido aquele texto, como foi bom ter pregado aquela palavra, como foi bom ter vivido aquela experiência, como foi bom ter começado esse relacionamento, como foi bom ter iniciado essa faculdade, como foi bom ter começado esse curso. Mas quando você está às vésperas de começar, você fica, não vai dar certo, esse relacionamento não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo, eu vou errar, vão rir de mim. Você fica governado por bloqueios psíquicos, mas quando você rompe esse medo na confiança em Deus, você gera experiências. E que experiências são essas, né? A experiência do caramba, eu fiz e deu certo. Caramba, eu comecei esse curso na fé, mas agora eu tô vendo que eu levo jeito pro negócio. Eu comecei esse negócio na fé, mas não é que eu faço bem esse negócio? Poxa, eu me propus a aceitar a oportunidade mediante a fé. Mas não é que eu falei direitinho, não é que eu cantei direitinho. Eu comecei esse relacionamento pela fé, mas não é que o fulano é legal, não é que a fulana é bacana. Então, assim, perceba que depois da experiência, você consegue diminuir a taxa de medo. Mas o antagônico é que você só consegue diminuir o medo depois que você rompe a raiz do próprio medo. E você só consegue romper a raiz do próprio medo antes de viver a experiência do medo quando você obedece. Quando você, mediante a fé, mediante o acreditar,
você obedece. Então Jacó, ele tem várias características quanto ser, mas aqui eu quero enfatizar aqui é que ele creu na sua mãe, né? Ele acreditou na sua mãe, ele confiou na sua mãe, né? Acreditou na revelação que a mãe recebeu de Deus, acreditou no plano e na estratégia que Rebeca tinha confeccionado para que ele pudesse ganhar a bênção de primogênito e governar sobre o seu povo. Então, assim, o recado que eu tenho para mim e para você nessa manhã é: confia em Deus. Se você sente no seu coração que você deve fazer algo, confie. Mas você está com medo? Confie. Você está com medo? Acredite. Você está inseguro? Ore. Busque a voz do Senhor no seu interior. Porque do outro lado do rio do medo, pode haver uma experiência maravilhosa para você. Você pode estar com medo de atravessar esse rio, você está falando, eu vou me afogar, algum peixe vai me pegar, alguma cobra vai me engolir, eu não posso atravessar esse rio porque eu posso ficar com cãibra, eu não posso atravessar esse rio porque eu não sei nadar. E Deus está dizendo, atravesse o rio. Atravesse o rio, eu estou contigo. Atravesse o rio, confia em mim. Atravesse esse rio. E aí, quando você tem a experiência que você, na confiança, só na confiança, porque você não consegue enxergar em si mesmo a habilidade de nadar. Você fica projetando o que poderia dar errado, mas só existe na sua cabeça ansiosa. E aí, quando você entra no rio, passo a passo, e você mergulha, e você vê que não tinha cobra no caminho, que nenhum peixe te engoliu, você começa a ver, experimentar o rio. Você começa a nadar, e você começa a ver a sua habilidade de nadar, e que você chega do outro lado e você pensa, caramba, não é que eu sei nadar? Não é que nenhum perigo me alcançou? Tá vendo que não é tão difícil como eu pensei? Mas você só consegue entender a realidade de atravessar o rio quando você atravessa. Antes disso é só especulação da sua cabeça, é só medo, são só bloqueios emocionais, inventando uma realidade paralela sobre o seu medo que não existe. De repente você é uma criança que se afogou num rio. De repente você é uma criança que, como Jacó, foi uma criança como Jacó, foi estigmatizada, diminuída. De repente você sofreu algum trauma e de fato foi ridicularizado ou taxado de algo. Mas essa não é a sua realidade hoje. A realidade hoje é aquela que o Senhor fala a seu respeito. Vai que eu sou contigo, experimenta, confia, que você vai ver que vai dar certo e que não é esse monstro como você está pensando. Não é tão difícil como você está pensando. Na verdade, o gigante só existe na sua cabeça. A gente mata ele com uma pedra de fé e coragem. Viu? Graça e paz, que Deus abençoe você e permita que, mediante a fé, Deus faça como um terapeuta, né? Que vai colocando desafios pequenininhos para que passo a passo você venha desmontando e desmantelando esses bloqueios emocionais. E assim como você confia na voz de um terapeuta, assim como você confia na voz de um médico, assim como você confia na voz de um líder, confie também na voz de Deus que ecoa sobre a tua vida e permita que Jesus te conduza a esse caminho de libertação de espírito e de mente. Paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.